Bom, pessoal, dando continuidade à aula, resolvi separar os vídeos em parte 1 e parte 2 porque ele estava muito extenso. Então, o primeiro vídeo, que é referente à criação dos mapas e download, né, das tabelas do Sidra, ficou como sendo a parte 1, e esse segundo vídeo é especificamente sobre Santa Maria. Lembrando que os dados de Santa Maria, então as tabelas que a gente retirou do Sidra para realizar o mapa de bairros de Santa Maria, está no primeiro vídeo. Quando eu for editar ele, eu vou colocar na tela aqui o tempo do outro vídeo que aparece o download das tabelas de Santa Maria. Bom, eu vou mostrar agora de onde os shapefiles de Santa Maria foram retirados, certo? Nós vamos entrar no site do IPLAN, que é o Instituto de Planejamento de Santa Maria, certo? Vim aqui em Geoprocessamento, Mapas. Vamos em Mapas KMZ, certo? Esses mapas KMZ é um formato vetorial, né? A gente conhece o shapefile, o KMZ e o KML são outro formato de arquivos vetoriais para visualização no Google Earth. Porém, o IPLAN removeu do site deles, possivelmente porque está em atualização, o KMZ referente aos bairros, mas eu tenho salvo eles no meu computador. Além disso, as ruas também o IPLAN não divulga. Então, eu vou passar para vocês uma base de shapefile referente aos bairros de Santa Maria, outras aos distritos e outra ao sistema viário, ou seja, as ruas da área urbana. Lembrando que o KMZ está disponível dos distritos aqui, mas eu já vou passar para vocês em shapefile também. A gente não vai utilizar para esse mapeamento, somente para a finalização do mapa, mas quando vocês precisarem, vocês já têm para futuros mapas, certo? Bom, voltando ao QGIS aqui, que nós vamos abrir o shapefile, eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, então, os shapefiles da área urbana, né, dos bairros, dos distritos e das ruas. Certo? Vamos abrir ele, então. No meu caso, aqui ele já está na pasta, eu já salvei ele dentro da pasta cartografia, shapes, SM. Então, nós vamos abrir somente os shapes que interessam, que é os bairros.shp. Se eu segurar o Ctrl aqui, eu consigo selecionar outro, que é os distritos e as vias. Sempre, né, relembrando, sempre quando nós for abrir uma camada vetorial aqui, sempre nós vamos utilizar a extensão .shp, certo? Senão o QGIS não vai abrir. A gente dá abrir e dá um adicionar, ok? Percebam que as ruas não estão aparecendo porque elas são linhas. Elas estão em a última aqui, ó, a prioridade das camadas, elas são a última. Então elas estão sendo ocultas pelos distritos e pelos bairros. Mas se eu puxar ela aqui para cima, as ruas já aparecem, certo? Bom, vou deixar ela desativada e vou desativar os distritos. Bom, a gente tem os bairros de Santa Maria aqui. Vamos conferir o sistema de referência de cada um deles, se está em Sirgas 2000, então botão direito propriedades. A gente vem em fonte, Sirgas 2000, perfeito. Vamos conferir os bairros também, Sirgas 2000. E os distritos, Sirgas 2000, certo. Quando a gente abre um shapefile, a cor que é atribuída a ele, ela é aleatória, certo? E ele é sempre um preenchimento sólido, ou seja, o polígono, a linha ou o ponto vai ter uma cor específica. Mas eu posso colocar sem cor para a gente visualizar somente o contorno do bairros, no caso, da camada bairro, no caso. Funciona para qualquer um. Se nós tivéssemos uma camada de município e a gente fizer essa função que eu vou mostrar para vocês agora, ficaria somente o contorno do município, certo? Para fazer isso, então, a gente vai em propriedades, simbologia. Aqui em preenchimento simples, a gente vai trocar o estilo de preenchimento de sólido para sim pincel. Aí, no caso, só fica o limite. Ó, se eu der um aplicar aqui, ó, percebam que só está o limite dos bairros. E eu vou trocar esse limite dos bairros para colocar numa cor vermelha, certo? O que eu quero mostrar para vocês? Que o QGIS, ele permite que nós puxe algum arquivo de mapa base de outro site. Eu consigo puxar um mapa do Bing, um mapa do OpenStreetMap, uma imagem do Google Satélite, por exemplo. Para isso, nós precisamos instalar um complemento. Então, para instalar esse complemento, o computador precisa estar conectado com a internet, certo? Bom, para fazer isso, então, a gente vai vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, certo? Vou esperar ele carregar aqui, que não demora muito. A gente vai em tudo, vai dar buscar aqui Quick Map Service. Esse complemento, então, o Quick Map Service,
ele traz uma coleção para adicionar mapa base no nosso projeto. Ele é muito importante. Se a gente quisesse visualizar nosso shapefile dos bairros de Santa Maria com uma imagem do Google atrás, tem como? Sim, através do Quick Map Service. Bom, vocês vão clicar aqui para instalar, no meu caso já está instalado, por isso que ele não tem essa opção, certo? Depois de instalado, ele vai aparecer aqui, ó, em Web, Quick Map Service. A lista de vocês não vai estar com todos esses mapas disponíveis aqui. Para aparecer todos esses, vocês precisam vir em Settings aqui, vir em More Service e dar Get aqui. Aí ele vai carregar todos os mapas que estão disponíveis no Quick Map Service. Na versão, quando a gente instala o complemento, vem só uma versão resumida, certo? Então, vamos puxar um mapa do Google, então, um Google Satélite. Então, Quick Map Service, a gente vai em Google, Google Satélite. Lembrando que tem que estar conectado com a internet. Ó, puxou o mapa base do Google, com nossos shapefiles em cima. Ó. A gente consegue ver perfeitamente o limite dos bairros. Ó, perfeito? Então, isso é para não ter a necessidade da gente exportar um shapefile ou um KML para visualização no Google Earth, certo? A gente pode puxar o mapa direto para cá e se eu tirar o zoom aqui, ó, ele é de todo mundo, né? Como se estivesse abrindo lá no Google Earth. Bom, voltando a Santa Maria, então, nesta aula a gente vai realizar a confecção de 4 mapas referentes a Santa Maria, a área urbana de Santa Maria, ou seja, a nossa unidade aqui, a gente vai estar trabalhando com bairro. Nas tabelas, ou melhor, na tabela que nós baixamos no vídeo anterior, a gente fez a configuração dessa tabela somente com bairros. Então, cada linha daquela tabela era um bairro. Essa tabela está referenciada no censo de 2010, ou seja, a gente está utilizando para fazer esse mapa os dados do censo de 2010, certo? Vou remover o Google Satélite, que não importa mais. Bom, vamos abrir nossas tabelas. Eu fiz a configuração, eu entrei no Sidra, fiz a configuração das variáveis, realizei o download dessa tabela e realizei a formatação no Excel, perfeito? Isso está no nosso vídeo na parte 1. Bom, nós vamos abrir essa tabela que eu formatei lá no vídeo 1 aqui, então. Vamos adicionar uma camada vetorial. Está aqui em tabela, formatadas, Santa Maria. Damos um adicionar, o que a gente quer que seja aberto no QGIS é as tabelas, né? Dá um close. Percebam, vamos dar uma olhadinha no que vem nessa nossa tabela. Nessa tabela, então, vem o código dos bairros, que eu comentei no vídeo passado, né? Na parte 1, que os códigos dos bairros de qualquer lugar do Brasil, eles possuem o seguinte padrão. Começa com unidade da federação, que no caso o Rio Grande do Sul é 43, mas os próximos 5 dígitos são referentes ao código do município, no caso Santa Maria é 16907, e os 3 últimos códigos são referentes ao bairro. Então, percebam que os bairros não se repetem, olha, esses códigos não se repetem, certo? Bom, a gente tem então, a primeira coluna é referente ao código, a segunda ao nome do bairro, a terceira a população total, ou seja, a gente tem que 17.847 pessoas moravam no censo de 2010, ou seja, em 2010. Destas, 1.658 possuem de 60 a 69, 1.814 têm mais que 70 anos. Então, eu somei essas duas colunas no Excel para ter uma população de idosos. Então, a gente sabe que no centro, em 2010, residiam 3.472 idosos. Então, esta configuração também se aplica aos demais bairros, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês? O nosso código está aqui, ó. Ele é importante, né? Conforme eu falei no vídeo anterior, é através do código que a gente faz uniões entre uma tabela e um arquivo shapefile. É possível fazer pelo nome? Sim, mas o nome que está aqui no nosso shapefile, centro, traço, Santa Maria, entre parênteses, Rio Grande do Sul, deveria ser o mesmo nome que está na tabela, escrito desta maneira. Então, é mais fácil a gente atribuir o código, certo? Vamos fechar aqui, a gente vai realizar a união, então. Botão direito aqui, propriedades. Então, vamos ir em uniões, clicar no sinalzinho demais. A tabela que a gente quer unir é essa aqui, né? A única que tem. Lembrando que o unir campo e o campo-alvo, ele se refere ao campo, à coluna que está em comum nas duas.
ou seja, que está presente na tabela e que está presente no shapefile. Logo, é o código do bairro. Vamos clicar no código aqui, o campo-alvo já é o código. Quais os campos que nós desejamos unir? A população total e a população com idade igual ou maior que 60 anos, certo? As outras duas não necessariamente. Por quê? Porque as outras duas a gente realizou a soma, então não importa mais. A gente já tem a soma, dá um OK, dá um aplicar e dá um OK. Vamos perceber aqui se foi unido na tabela de atributos. Perfeito. Está aqui na tabela de atributos. Percebam que aconteceu com o Rio Grande do Sul, que as duas colunas referentes à produção agrícola elas foram alinhadas para a esquerda, dando a impressão que era um arquivo de texto. Aqui não aconteceu. As duas estão alinhadas à direita, logo as duas são numéricas. Mas elas estão armazenadas de modo temporário. Então, para corrigir isso, a gente precisa salvar o shapefile. Para salvar, então, a gente vai dar botão direito, exportar, salvar feições como. Vamos clicar nos três pontinhos aqui, vamos salvar como SM, bairros, tabela. Ou seja, a nossa tabela foi unida. Dá um OK, só vamos conferir se ela foi unida. Foi unida, podemos fechar ela, podemos remover o nosso shapefile antigo, que está arquivo temporário. Então, botão direito, remover camada. E podemos remover também a nossa tabela de Santa Maria, que já foi unida. Vamos salvar, porque o programa pode fechar dependendo do que a gente faz. Então, para salvar pode ser aqui, como é o primeiro salvamento, né? O nome do projeto eu vou colocar como Santa Maria e vou dar um salvar. E quando o nosso projeto é salvo, ele vira o nome do projeto, ele aparece lá em cima. Bom, então a gente tem as nossas duas colunas unidas ao nosso shapefile e a gente já pode gerar um mapa através das propriedades lá, certo? Vamos fazer uma configuração aqui dos distritos, então vamos colocar os distritos como sendo cinza. Ok, e aqui não adianta, né? A área urbana separada por bairros, a gente não tem a necessidade de trocar, porque a gente vai aplicar um degradê, porque isso é uma representação ordenada, né? Então, botão direito, propriedades. Vamos lá. Símbolo simples, não. Graduado, né? Porque a gente precisa criar intervalo de classes. Bom, a gente vai escolher, então, no valor aqui a coluna do mapa que nós queremos gerar. No caso, é população total. Vamos escolher um degradê aqui. Certo? E como a gente está trabalhando com número inteiro, número absoluto, vamos utilizar o quebra natural também. Certo? Então, a gente tem que o bairro que mora uma menor quantidade de pessoas tem 224 residentes, e o bairro que mora mais pessoas é o limite superior da nossa última classe, que é 21.822. Podemos dar um aplicar, podemos dar um OK. Bom, pessoal, a gente gerou o intervalo de classes então, porém, a gente pode perceber que o bairro sem denominação, né, que envolve a área do Passo das Tropas, que agora é área urbana, ela fica sem nenhum valor. Por quê? Porque se a gente analisar aqui, ó, eu já expliquei isso no Rio Grande do Sul também, o que a gente faria para não acontecer isso, a gente percebe que o bairro sem denominação ele não tem nenhum valor atribuído. Por quê? Porque na nossa tabela não tinha informação referente a esse bairro sem denominação. Por quê? Porque esse bairro foi criado em 2015 através de uma lei complementar. Então, a gente está utilizando as variáveis do censo de 2010, onde o bairro não existia, por isso que não tem essa informação para ele. Então, a gente pode deixar desse jeito, como está. Ok? Bom, a gente pode fazer a configuração, então, das ruas. Vamos colocar as ruas ali. E, obviamente, que as ruas chamam bastante atenção. Então, nós vamos colocar ela numa cor preta, mas nós vamos ativar uma transparência, porque as ruas não podem chamar tanta atenção assim. Vamos colocar uma transparência, uma opacidade de 40% para nós ver como é que fica. Bom, fica legal. Mas talvez a gente precise aumentar a espessura do nosso bairro. Então, largura do traço para 46. E diminuir um pouquinho mais a transparência aqui. Vou deixar mais opaco. Vamos colocar 20% para ver. Ok, melhorou. A gente consegue ainda enxergar as ruas, mas está dando destaque ao limite do bairro, certo? O nosso mapa está organizado, mas a gente não tem o nome dos bairros.
Então a gente pode colocar o nome dos bairros no compositor de impressão ou colocar através da ferramenta rótulos aqui. Então, botão direito propriedades, rótulos, rótulos simples, o nome do bairro, aplica e dá um OK. Então, tem alguns bairros que não vão aparecer direitinho, né? Eu considero a finalização do mapa uma arte. Então, na finalização, no compositor de impressão, quanto menos recursos automáticos eu utilizar, melhor. Aí eu tenho um controle do que eu estou gerando. Então, sempre quando eu faço um mapa de Santa Maria, eu prefiro identificar os bairros lá no compositor de impressão através desses rótulos, mas assim como a gente coloca o título lá naquela caixinha e escreve o título, eu coloco os bairros manualmente, ou eu identifico os bairros através de um número. Por exemplo, eu colocaria aqui número 1 para o agroindustrial e numa legenda que eu iria organizar 1, agroindustrial, 2, Tancredo Neves, 3, Boi Morto e assim por diante. Vamos deixar assim para não demandar muito tempo, certo? Bom, vamos levar esse mapa então para o compositor de impressão. O compositor de impressão é aqui, a gente vai ter que criar um novo porque, como a gente está trabalhando com Santa Maria, a gente ainda não gerou, certo? Então, a gente vai criar um layout para Santa Maria novo. Bom, vamos adicionar o nosso mapa aqui, que é nesse botão, adicionar mapa da esquerda. Então, sempre a gente adiciona as coisas no menu da esquerda e edita no menu da direita. Vamos desenhar Santa Maria aqui. Certo. Ele não está bem centralizado, eu posso arrumar isso através da seleção, através do botão mover o conteúdo do item. A gente clica nele, a gente consegue arrastar. Se a gente segurar o botão Ctrl no teclado e girar a bolinha do mouse, a gente vai aumentando a escala dele. Ou a gente pode digitar direto a escala aqui, né? Para quem não está com o mouse, vai ter que digitar a escala aqui. Vou colocar 64.000, que dá bem certinho. Ok? Aí está o nosso mapa. Percebam o que eu falei anteriormente, pessoal. Os rótulos eles ficam sobrepostos. Se eu organizar o mapa, se eu organizar esses rótulos manualmente, eu tenho cuidado para isso não acontecer. Então, eu vou remover os rótulos aqui. Eu vou remover os rótulos e vou adicionar eles manualmente aqui, certo? Por exemplo, aqui é o agroindustrial. Vou colocar a fonte 8. Aqui é o agroindustrial. Aí eu seleciono exatamente onde eu quero colocar esse nome. Copio e colo. Aqui é o bairro Tancredo Neves. Vou centralizar. Vou centralizar. Aqui é o bairro Boi Morto. Copio e colo, dou Ctrl+C, Ctrl+V no rótulo. Aqui é o Pinheiro Machado. Certo? Eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar extenso, mas eu vou mostrar esse mapa com todos os rótulos se vocês quiserem replicar. Aí vocês pausem o vídeo e façam, certo? Bom, pessoal, voltando aqui, eu acabei de finalizar a adição de cada um dos nomes dos bairros, certo? Então, se vocês quiserem realizar isso, vocês podem fazer de duas maneiras. Rotulando ele no QGIS, aí vocês olhem o que está escrito no QGIS e coloquem aqui no compositor de impressão. Ou vocês podem olhar, pausar o vídeo agora, anotar eles, né? Conforme vocês vão fazendo, vocês olhem no QGIS, olhem no vídeo, olhem no QGIS, olhem no vídeo, certo? Bom, vou adicionar uma moldura no nosso mapa, vou clicar em cima dele então, né? Com essa ferramenta aqui, a ferramenta de seleção, seleciono o nosso mapa, vou no menu da direita e habilito a moldura, certo? Vamos voltar até o QGIS e clicar no disquete ali para ele salvar o projeto. Ok. Vamos adicionar as coordenadas então. Bom, nosso mapa está selecionado, então para nós adicionar as coordenadas é no menu da direita. Grades, clica no sinalzinho de mais, grade 1, modificar grade. Vamos colocar 0,25. 0,25 graus
é uma equidistância de 15 em 15 minutos. Ficou muito pouco. Então, 0,125, que é a metade. Então, aparecem duas, né? 0,125 graus é a mesma coisa que 7 minutos e 30 segundos, em graus, minutos e segundos. Ok? Vou colocar 0,125 aqui também para ficar igual. Bom, eu só vou fazer um deslocamento para a longitude, os meridianos ficar deslocados um pouquinho para leste. Então, o deslocamento de x, eu quero que ele se desloque 0,025. Ok, está bom. Bom, agora a gente desce aqui um pouquinho, coloca a moldura interna, né? Interior ticket. Baixa um pouquinho mais, desenha as coordenadas, grau, minuto, segundo com sufixo. Isto mesmo, grau, minuto, segundo com sufixo. E remove a precisão aqui, precisão de 0. Porque a gente não necessita desse ponto 000. Então, a gente remove a precisão e troca o tipo de grade para sólido, de sólido para cruz. Ok? Nosso grid de coordenadas está desenhado, porém, a nossa parte superior, inferior, esquerda e direita do nosso mapa, ele tem os valores repetidos. Conforme eu expliquei isso lá no nosso mapa de localização, não é necessário. Bom, para ajustar isso, a gente faz o seguinte procedimento. Seleciona nosso mapa, vai em grades, clica sobre grade, modificar grade. Vem aqui no desenhar coordenadas, na esquerda a gente quer escrever na vertical, né? Porque o grau, minuto, segundo ele ocupa muito espaço. Então, se a gente escrever isso na vertical, ele tem o mesmo alinhamento que a moldura. Então, na vertical, no caso, né? Então, horizontal para vertical ascendente. Na direita a gente não precisa porque a gente tem na esquerda. No topo a gente coloca o título, então a gente remove. Fica bem melhor, certo? Então, nosso grid de coordenadas foi colocado. Vamos ajustar a legenda, então. Vamos na legenda, desenhar a legenda. Aqui está ela. Bom, não tem um título, então nós vamos adicionar. A gente seleciona ela e vem aqui na direita, legenda. Bom, novamente a gente precisa alterar esses nomes. Para fazer essa modificação, a gente faz o quê? A gente clica, então, desmarca a atualização automática. Aí é possível renomear. A gente clica no lápis ali. Então, o nome disso aqui é vias, é as ruas, né? Isso aqui é os distritos, a gente renomeia para distritos. E o SM bairros tabela aqui, no caso, é a população residente por bairro. Então, população residente. Podemos até colocar o ano, que é de 2010, essa informação, né? Certo? Nossa legenda está organizada. A gente pode arrumar o tamanho da fonte, que está bastante exagerado, e arrumar o espaçamento. Então, a fonte do título, vamos colocar 11. A do subgrupo, que no caso aqui é como está organizado por categorização graduada, essa população residente ele faz parte de um subgrupo. Então, vamos colocar 11 também, certo? E a fonte dos itens, vamos colocar 10. Agora a gente só arruma o espaçamento. Então, o espaçamento do título a gente pode diminuir, do subgrupo também, e da legenda, em 1,5. Vamos colocar a legenda aqui. Certo? Podemos colocar uma moldura também. Esse general aqui, ó, espaçamento da caixa, a gente pode colocar 1,5. E vamos colocar a moldura. Certo? A legenda está ajustada. Ok? Bom, o que mais que está faltando? A nossa escala. Vamos colocar a nossa escala. Então, aqui a barra da escala, a gente só desenha ela aqui do lado. Certo? Eu vou trocar o estilo. Vocês podem escolher qualquer estilo aí. Como ela está de 1 em 1 km, se eu pegar aqui e colocar 2, vira de 2 em 2 km. Se eu colocar 0,5, por exemplo, se eu colocar 0,5, fica 500 metros, né? E assim por diante. Ou vou deixar de 1 em 1. Eu vou diminuir a altura dela em 1. A fonte dela eu vou colocar 10.
E a tela aqui eu vou diminuir o rótulo, a margem. Tá? Também, da mesma maneira que a legenda, vou colocar um plano de fundo e uma moldura. Ok? Colocamos a legenda então. Colocamos a escala, colocamos as coordenadas. Vamos colocar o norte então. Nesse mapa aqui eu vou colocar o norte pela seta do norte. Vou desenhar aqui e está feito. Ok? Bom, está faltando o título, vamos colocar o título aqui, que é nessa caixa aqui, é de adicionar rótulo. Ok? Então esse aqui é o mapa da população residente por bairro na área urbana de Santa Maria em 2010, né? Porque é o censo de 2010. Posso aumentar a fonte dele, vou colocar um 14, vou centralizar e colocar o alinhamento vertical no meio. Bom, estamos com o título no nosso mapa. Ok? Eu vou aproveitar e identificar os distritos que estão aparecendo. Esse aqui então é o distrito Santo Antão. Esse é o distrito de Santo Antão. Ok. Esse aqui é o distrito de São Valentim. Eu copio e colo o rótulo, não preciso necessariamente sempre adicionar outro. Esse aqui é o distrito de Pains. Esse último aqui é o distrito de Arroio Grande. Ok? Bom, mas para não confundir, a gente não pode deixar esse bairro aqui na cor cinza, porque senão ele é considerado um distrito. Então vamos fazer a seguinte situação. Vamos salvar aqui o projeto, vamos abrir a camada vetorial, vamos adicionar o shapefile de Santa Maria novamente. Santa Maria por bairro. Ok. E a gente puxa o shape de Santa Maria para baixo e coloca ele na cor branca. De Santa Maria que nós adicionamos, certo? Cor branca. E a gente vem aqui então nos bairros tabela, dá 2 cliques aqui, desliga o limite, cria um com a classe 0 e coloca sem informação. Porque ele não é sem residentes. A gente sabe que tem residentes ali, mas no censo não foi feita a contagem como sendo um bairro, né, como sendo urbano. Então a gente coloca sem informação. E cor branca por ser ausência. Certo? Está resolvido o problema. Já veio, a legenda já atualizou, inclusive. Certo? E nesse branco aqui, ó, que a gente não vai poder deixar branco, né? E nesse branco aqui é o município de Itaara. Ok? Vamos adicionar, então, o município. Vamos adicionar nosso shape do Rio Grande do Sul. O nosso shape do Rio Grande do Sul está aqui. Adicionamos ele e puxamos ele para baixo. E vamos trocar a cor desse shape do Rio Grande do Sul. Vamos colocar um cinza, só que um cinza mais forte. Ok? A gente volta aqui e atualiza o nosso mapa. Ou podemos atualizar, colocar um preenchimento por linha. A gente não necessariamente precisa colocar uma cor no nosso mapa, a gente pode fazer preenchimentos com linhas, conforme vocês viram nessas aulas teóricas. Então o QGIS ele tem um padrão aqui, que ele faz um preenchimento por linha automático. Ó, vamos ver se vai ficar muito poluído no nosso mapa. Se tiver com muita linha, a gente pode aumentar a distância entre eles lá. A gente volta para o projeto aqui, ó. Clica em padrão aqui, ó, em espaçamento, vamos colocar 5. Aí ele vai diminuir a quantidade de linhas. Certo? A gente atualiza aqui. Ok. E vamos adicionar, né, o Rio Grande do Sul aqui no mapa. No nosso caso,
A gente sabe que é o shape do Rio Grande do Sul, mas nós vamos chamar de Itaara. Perfeito. Bom, só está faltando uma coisa, né? Que é a nossa caixa com informações complementares, né? As informações extras. Então, o nosso sistema de referência de coordenadas é Sirgas 2000. A nossa malha digital é de onde nós retiramos os shapefiles. Então, o shapefile é do IPLAN de 2020 e IBGE de 2018, né, que é os nossos municípios. Ok? A nossa fonte, que é os dados referentes ao IBGE, as tabelas, né, a população de modo geral, é do censo demográfico. O software que nós realizamos o mapa. QGIS 3.12.0. Ok? E a elaboração. A gente ajusta a fonte aqui, diminui ela um pouco. Fonte 8. Centraliza, alinhamento vertical no meio. Coloca um plano de fundo e ativa a moldura. Certo? Eu vou inverter esses dois. Eu vou colocar minha escala lá na esquerda. E as informações complementares aqui na direita. Certo? O IBGE não é 2010. Esse aqui é o IBGE 2018, né? O que se refere ao shapefile dos municípios. Certo? Eu vou colocar uma moldura geral aqui, adicionando um retângulo. Vou remover a cor, foi da mesma maneira que eu removi a cor dos bairros de Santa Maria no início deste vídeo. Então a gente vai clicar em estilo aqui, ó. Preenchimento simples de sólido para sem pincel, aí fica somente o limite. Ok? Nosso mapa está pronto, então. Eu posso colocar Itaara. Sempre quando eu crio esse retângulo aqui, ele não deixa eu editar mais nada no mapa. Percebam? Eu não consigo clicar na legenda aqui, por exemplo, não consigo clicar nas informações extras, na escala, eu preciso enviar ele para trás, certo? A gente clica aqui, enviar para trás. Aí a gente consegue editar de volta, certo? Eu vou colocar em negrito aqui o município de Itaara. Ok? Que fica melhor de ver. Nosso mapa está pronto, a gente vai salvar. Para exportar como imagem, como eu já falei, é aqui. Para exportar como PDF é aqui, tá? Então, Shapefiles, Santa Maria. Então, esse aqui é o mapa da população de Santa Maria. Certo? Salvar. Podemos dar salvar novamente. O mapa foi exportado com sucesso, que nem está escrito naquela mensagem. Vamos dar uma olhada nele. Cartografia, Shapes, Santa Maria, mapa de população de Santa Maria. Aí está o nosso mapa, certo? Percebam que agora é possível identificar os bairros, então a gente vê que o bairro Centro e o bairro Camobi estão na maior classe, ou seja, dá uma sugestão aqui para vocês, uma dica. A classe maior, que é essa aqui, que vai de 13.730 a 21.822, ela tem duas feições, no caso, dois bairros dentro dessa classe. Como que eu sei isso? Porque o bairro Centro e o bairro Camobi, eles estão com essa cor, certo? Então, o bairro Centro e o bairro Camobi são os bairros mais populosos de Santa Maria, certo? A gente sabe que Camobi tem uma população maior, então a população de Camobi é 21.822 e a população do Centro 13.730. Ok? Bom, sem informação aqui está referente ao bairro sem denominação, que eu já expliquei o motivo, né? Enfim,
qual que é a ideia? A gente gerou o mapa em quebras naturais, em Jenks. Ou seja, ele pega o histograma e divide. Quando o histograma tem uma diferença, ele interrompe a classe. Ou seja, Jenks agrupa os semelhantes. A gente pode concluir que Lourenço, São José, Presidente Angular, João Menino Jesus, Itararé, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rosário, Bonfim, Noal e Passo da Areia têm uma população semelhante. Assim como São José, Renascença, Glione, Dom Antônio Reis, Cerrito, Tomazete e Divina Providência, certo? Bom, o nosso mapa está pronto então. Vou fechar ele aqui. Vamos voltar ao QGIS. Vou salvar aqui e a gente vai gerar outro mapa, certo? Que é com essa mesma variável. Bom, como assim nós vamos gerar um mapa com a mesma variável? Isso aqui é um mapa ordenado, né? Porque a variável cor, ela dá uma ideia de transição. Ela vai de um amarelo mais forte, laranja mais forte e um vermelho. Então, dá uma ideia de transição. Isso é um degradê. Então, esse é um mapa ordenado. Mas a gente também pode fazer um mapa da população de Santa Maria de modo quantitativo, utilizando os círculos proporcionais. Então, para gerar esse mapa, a gente precisa dos bairros em pontos, ou seja, uma representação pontual dos bairros. A gente pode fazer isso da seguinte maneira. Pela ferramenta vetor aqui, ó, a gente tem geometrias centroide. O que isso quer dizer? A gente vai entrar com uma camada, que no caso é Santa Maria Bairros, e vai criar, o programa vai criar para nós pontos no centro, ou seja, ele vai criar um centroide, ele vai marcar um ponto no centro do bairro, certo? Então, esse ponto que vai ser criado vai ser a nossa origem do círculo proporcional, correto? Então, bairros tabela, né? O centroide vai ser, a gente vai salvar ele, né? Salvar no arquivo. Então, é C, cartografia, shapes, Santa Marias, vamos salvar como centroide. Centroide, ok? Demos um executar. Close, ou seja, criou o centro de cada um dos nossos polígonos. Perfeito? Bom, percebam que, como nossos pontos, através da ferramenta para gerar centroide, veio da camada SM Bairros, que tem essa tabela de atributos, os nossos pontos gerados pelo centroide, eles têm a mesma tabela de atributos. Ou seja, a gente vai gerar um mapa de círculos proporcionais através desta coluna aqui, ó, população total. Como que nós fizemos isso? Botão direito, propriedades, certo? Em marcador simples aqui, em símbolo simples, melhor dizendo, a gente vai trocar para graduado, ainda ele está com preenchimento de cor, mas em método aqui a gente vai trocar de cor para tamanho. Lembra? Uma variável visual tamanho é a que dá uma dimensão quantitativa, é isso que diz a teoria. Então a gente vai escolher aqui a população total, vou escolher um padrão de ponto, que não vai ser esse aqui, pode ser essa bolinha aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. 2. Depois de escolher o tamanho, a cor dela aqui, eu seleciono o modo, que no caso vai ser quebras naturais, né? Dou um aplicar e dou um OK. Nosso mapa está pronto. Esse é o mapa de círculos proporcionais. Obviamente que essa parte aqui de baixo não precisaria, certo? Mas não vamos gerar o nosso mapa de círculos proporcionais ainda. Vamos deixar essa informação aí, ok? Bom, mas se a gente fosse gerar, era só ir no compositor de impressão e atualizar ele. E colocar a legenda aqui, perfeito? Adicionar a legenda, certo? Bom, agora a gente quer fazer a seguinte situação. A gente tem uma informação referente à população de 60 anos ou mais. Ou seja, a gente consegue fazer um mapa dos idosos com essa coluna aqui. Porém, eu tenho um número absoluto de idosos, não me diz muita coisa referente àquele bairro. Então, a gente vai criar um índice, uma taxa, melhor dizendo, da porcentagem de idosos residentes em cada um dos bairros. Para isso, nós vamos utilizar a calculadora de campo do QGIS. Aqui está a calculadora de campo, ó. A gente vai criar uma porcentagem de idosos. Bom, como a gente vai dividir variáveis, a gente pode colocar aqui para número real, ou seja, vai ter casas depois da vírgula, 2 casas.
Essa precisão que tem aqui é quantas casas vai aparecer após a vírgula, certo? Bom, a gente vai fazer uma conta aqui. Vamos colocar uma expressão. Bom, para eu saber quantos por cento de idosos tem o bairro João Goulart, o que eu preciso fazer? Basta eu pegar a população de 60 anos ou mais, dividir pela população total, multiplicar por 100. Urlândia da mesma maneira. Basta eu pegar o número de idosos, dividir pela população total, multiplicar por 100. É isso que eu vou fazer, então. A expressão fica população de 60 anos ou mais, dividido pela população total, fecha parênteses, vezes 100. Tá aí minha porcentagem. Eu tenho um número de idosos residentes em cada um dos bairros em porcentagem, certo? Dou um OK aqui, salvo a tabela de atributos aqui no disquete e desabilito a edição. Ou seja, criamos uma coluna de porcentagem. Vou colocar ela em ordem aqui, ó. A gente tem que, no bairro Duque de Caxias, moram, dos 3.339 residentes, 19,95% são idosos. O bairro Bonfim, por exemplo, que residem 7.157, 18% são idosos, certo? Então a gente vai criar uma coluna através dessa taxa aqui, que a gente realizou, dividindo a população absoluta, que tem 60 anos ou mais de idade, dividindo pela população total, multiplicando por 100, certo? Então a gente vai dar um botão direito aqui, propriedades. Vamos trocar aqui para porcentagem de idosos. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente pode gerar o número de mapas de acordo com o número de colunas que tem na tabela de atributos. As colunas vão aparecer aqui, certo? Se as colunas são numéricas, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, essas aqui são números inteiros. Como essa aqui está 1.2, isso aqui quer dizer que é número decimal, que tem casas após a vírgula. Mas, do modo geral, as três, no caso, população total, população acima de 60 anos e a porcentagem de idosos, são colunas numéricas. Por isso que elas aparecem aqui para nós gerar um mapa graduado, certo? Porcentagem de idosos, então, classifica, troca para 5 classes, certo? Desliga o limite, porque isso é para aquele bairro sem denominação, coloca branco, sem informação. Aplica e dá um OK. Percebam, eu vou até duplicar para dar um exemplo. Vou duplicar essa camada, vocês não precisam fazer isso, tá bem? Eu vou colocar o número absoluto nesse mapa de baixo, ok? No mapa de baixo está o número absoluto. Percebam que o número absoluto não nos diz nada. Ele se comporta praticamente da mesma maneira que o mapa de população absoluta, né, do mapa geral. Esse mapa aqui, essas camadas aqui, é o mapa dos idosos. E aqui, o de cima, é a porcentagem dos idosos. Para fazer isso que eu acabei de fazer, é só a gente clicar em cima e dar F2. F2 no teclado é o botão de renomear. Ou podemos fazer assim, botão direito, renomear. Ok? Percebam que é muito diferente a leitura do mapa com uma taxa, no caso, um mapa dos idosos com um número absoluto, quantos idosos moram em cada bairro. É muito diferente deste mapa aqui, que é um mapa da porcentagem de idosos. Olhando esse mapa aqui, a gente pode concluir que a maior proporção dos idosos reside na área central de Santa Maria e sua periferia, ou seja, no bairro centro e nos bairros ao redor do bairro centro, nas proximidades do bairro centro. Bom, como um modo completamente inverso, se a gente criasse um mapa de crianças, o mapa de crianças seria o inverso. A gente pode falar aqui, concluir que as crianças residem nas regiões periféricas de Santa Maria. Então, nas regiões periféricas aqui, nos bairros mais periféricos, tem uma maior proporção de crianças, certo? Bom, a gente vai finalizar esse mapa aqui, certo? Esse mapa, então, ele é um mapa ordenado por causa do degradê na variável porcentagem de idosos e quantitativo por causa da variável tamanho para representar a população absoluta, certo? A gente fez uma mescla aqui, porém, se fosse um mapa quantitativo, seria dessa maneira. Obviamente que a gente escolheria uma cor aqui para representar os bairros, né? Por exemplo, colocar um amarelinho, por exemplo. Um mapa amarelinho, esse é um mapa de população absoluta. Com qual método de representação? Círculos proporcionais. A gente está utilizando a variável tamanho. Então, esse é um mapa quantitativo. Vamos até gerar esse mapa, certo? Vou para o compositor da impressão,
Vou atualizar o compositor de impressão. Esse é um problema de colocar o rótulo por texto. Eu prefiro colocar um número, certo? Mas não tem problema. É um mapa experimental para nós começar a trabalhar, se familiarizar com o QGIS, certo? Vamos trocar só um tamanho do traço aqui, que ele está muito grosso. Aí, a gente atualiza aqui, ele dá uma melhorada. Vamos aumentar também a transparência. Colocar de 10% a transparência. Quanto menos atenção, porque qual que é a nossa maior preocupação aqui? É os círculos proporcionais aparecerem, certo? Então, tudo que tira o foco dos círculos proporcionais a gente remove, certo? Então, a ideia geral desse mapa aqui, a gente deveria trocar ou deslocar pelo menos os rótulos, ó, para o círculo proporcional aparecer tranquilamente, certo? Tem alguns bairros que vai dar para fazer isso, outros não. Ok, vamos deixar assim mesmo. A gente precisa ajustar a legenda aqui. Bom, para ajustar a legenda, a gente vai remover essa que está aqui, que é referente ao degradê da população residente, e adicionar a camada centroide. Então, aqui estão nossos círculos proporcionais, certo? Então, o nome do centroide é população residente, em 2010. Percebam que é o mesmo mapa que nós geramos anteriormente. O mesmo mapa. Só que lá ele estava com o modo de implantação através das cores, aqui está variando de acordo com o tamanho. Ou seja, isso aqui é um mapa de representação pontual de variável visual tamanho. Certo? A gente precisa adicionar o que é esse amarelinho no mapa, né? Então, esse amarelinho aqui é Santa Maria. Área urbana. E vou puxar para cima. Certo? Vamos salvar novamente. Então, esse também é um mapa de população de Santa Maria, mas é por círculos. Ok? Nosso mapa está salvo, né? Acabou de ser exportado. A gente volta para o QGIS aqui. Coloca novamente os bairros de Santa Maria para branco, né? Porque ele não vai, o sem denominação ali não vai aparecer. Habilita o mapa de porcentagem dos idosos e está pronto, e está feito outro mapa. Então, esse aqui é um mapa que representa a porcentagem de idosos por bairro e a população absoluta através dos círculos proporcionais. Bom, vamos atualizar ele aqui, então. Bom, esse aqui é o mapa da população residente e porcentagem de idosos okay? Mapa da população residente, porcentagem de idosos por bairro na área urbana de Santa Maria. Esse é o nosso mapa. Vamos adicionar na nossa legenda o degradê, né? Que é o mapa ordenado referente à porcentagem de população idosa. Então a gente clica aqui no sinal de mais, adicionar aqui porcentagem dos idosos, né? Está ali, porcentagem dos idosos, vou arrastar esse rótulo para cá e arrumar um pouquinho essa legenda aqui. Aí, o nome da nossa camada é população idosa, em porcentagem. Dou um OK. Perfeito, nosso mapa está finalizado, basta exportá-lo. Então, esse aqui é um mapa da população idosa e absoluta. E residente, no caso, né? Esse é o termo correto. Damos um salvar, salvar novamente. Vamos na nossa pasta lá. Então,
esse foi o mapa que nós geramos por primeiro, né? Um mapa coroplético, um mapa ordenado da população residente por bairro na área urbana de Santa Maria. Esse aqui foi o nosso segundo mapa, um mapa quantitativo, por quê? Porque a gente está trabalhando com a variável tamanho, né? A variável visual tamanho, para representar a população. Percebam que a variável deste e deste é a mesma. Só que o que está mudando aqui? Esse aqui é um mapa ordenado por causa do degradê. Esse é um mapa quantitativo por causa da variável tamanho. E esse aqui que nós geramos por último é um mapa quantitativo ordenado. No caso, o que está sendo representado quantitativamente aqui é a população residente, né, através dos círculos proporcionais e através do degradê, ou seja, uma variável cor, dando uma ideia de ordem, a nossa população idosa em porcentagem, certo? Então era isso na aula de hoje. Eu vou criar uma atividade para vocês, certo? Está disponível no Moodle, vocês podem tirar dúvidas. Além disso, pessoal, não sei se vocês conseguiram perceber, mas a atividade que nós realizamos hoje, então, separada em duas partes, uma referente ao tratamento das informações referentes ao Rio Grande do Sul, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul por municípios, que a gente entrou no Sidra, realizou o download das tabelas, e a mesma coisa para o Santa Maria, né? Os bairros de Santa Maria. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas a gente pegou uma informação em forma de tabela, né? Que ela também poderia ser organizada em forma de gráfico, mas realizou um mapa. Então, qual que é a vantagem que o mapa tem em relação às tabelas e os gráficos? Os três são modos de representação de dados, certo? Mas a grande vantagem do mapa em relação ao gráfico e à tabela está na seguinte situação. Vamos pegar esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui que a gente consegue concluir que tem uma maior proporção de idosos residentes nas regiões mais centrais de Santa Maria. Para nós conseguir tirar essa informação de um gráfico ou de uma tabela, ia demorar horas. Ou seja, qual que é a vantagem do mapa em relação à tabela e os gráficos? É simples. O mapa, ele sempre vai espacializar determinada informação, certo? A gente pode ver um comportamento espacial da variável. Numa tabela e num gráfico, isso já é mais difícil. É possível também? Sim. Se a gente agrupar a tabela por região, por exemplo, deixar os bairros do centro agrupados, depois passar para a região oeste, depois passar para a região sul e ver como isso se comporta, é possível também. Mas nada se compara a gente ver essa informação espacializada no mapa, certo?